Toda lascívia é um hábito depravado que continuamente inclina o coração para o mal. Em Gênesis 6,5, temos uma descrição de um coração no qual o pecado não foi mortificado. Era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Em todo homem não convertido, há um coração que não foi mortificado e que está cheio de uma variedade de desejos ímpios. E cada um desses desejos está continuamente clamando por satisfação. Concentrar-nos-emos apenas na mortificação de um desses desejos. Este desejo, pense no pecado que mais lhe atrai. É uma disposição forte, habitual e profundamente enraizada que inclina a vontade e os sentimentos para certo pecado em particular. Uma das grandes evidências de tal desejo mau é a tendência para se pensar nas diversas maneiras de gratificá-lo, como está em Romanos 13:14. Este hábito pecaminoso, ou seja, a lascívia ou desejo mau, opera violentamente. Fazem guerra contra a alma, diz a primeira carta de Pedro 2:11, e buscam tornar a pessoa um prisioneiro da lei do pecado, como está em Romanos 7:23. Ora, a primeira coisa que a mortificação efetua é o enfraquecimento deste desejo mau, de modo que se torna cada vez menos violento nos seus esforços para provocar e seduzir a pecar, como está em Tiago 1:14-15. A esta altura, é preciso que se faça uma advertência. Todos os desejos maus têm o poder de seduzir e provocar alguém a pecar. Porém, parece que não têm, todos eles, o mesmo poder. Há pelo menos duas razões pelas quais alguns desejos maus parecem ser muito mais fortes do que outros. Em primeiro lugar, um desejo mau pode ser mais forte do que outros na mesma pessoa e também mais forte do que o desejo numa outra pessoa. Há muitas maneiras pelas quais este poder e vida extras são dados, mas especialmente isso ocorre por meio da tentação. Em segundo lugar, a ação violenta de alguns desejos maus é mais óbvia do que a de outros. Paulo sublinha uma diferença entre impureza e todos os outros pecados. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. Isso significa que pecados dessa natureza são mais facilmente discerníveis do que outros. Contudo, uma pessoa com um amor desordenado pelo mundo pode estar debaixo do poder desse desejo mau, embora esse poder não seja tão óbvio, tanto quanto outro homem que é cativado por um desejo mau ou por uma imoralidade sexual. A primeira coisa, então, que a mortificação efetua é um enfraquecimento gradual dos atos violentos do desejo mau, de modo que o seu poder para impelir, despertar, perturbar e deixar a alma perplexa seja diminuído. Isso é chamado de crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências, como está em Gálatas 5:24. Esta linguagem é muito gráfica, como se pode ver na seguinte ilustração. Pense num homem pregado numa cruz. A princípio, o homem se esforçará, lutará e clamará com grande intensidade e poder. Depois de certo tempo, à medida em que vai perdendo sangue, seus esforços se tornam fracos e seus gritos baixos e roucos. Da mesma maneira, quando o homem se propõe a cumprir seu dever de mortificar o pecado, há uma luta violenta. Todavia, à medida em que a força e a energia do desejo mau se esvai, seus esforços e gritos diminuem. A mortificação radical e inicial do pecado é descrita em Romanos capítulo 6 e especialmente no versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Para qual propósito? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Sem esta mortificação inicial e radical, realizada mediante união com Jesus Cristo, como descrito em Romanos capítulo 6, uma pessoa não pode fazer progresso na mortificação de um único desejo mau. Uma pessoa pode dar pauladas no mau fruto de uma árvore má até ficar esgotada.
Porém, enquanto a raiz permanecer forte e vigorosa, nenhum grau de espancamento impedirá que a raiz produza mais frutos maus. Esta é a tolice que muitas pessoas praticam quando se dispõem com todo fervor a quebrar o poder de qualquer pecado em particular, sem realmente atacar e ferir a raiz do pecado, como acontece quando um cristão é unido a Jesus Cristo. John Owen, 1616-1683. Consumado foi, nada mais restou. Sangue santo, Deus na cruz derramou. Toda maldição já não